Sério.podcast. Oferecimento: Clínica Pele Praia, um mergulho na sua beleza. Réveillon Celebration, viva a capital do Réveillon. E Prefeitura Municipal de Maceió, cidade de todos nós. Pra você, o que deve ser prioridade na cidade de Maceió? Primeiramente, saúde. Saúde, né? Saúde. A saúde. Saúde tem que ser em primeiro lugar. Tem que investir em saúde, é o certo, né? A prefeitura adquiriu o melhor hospital de Alagoas, o Hospital do Coração. Ele era particular, agora vai ser público, com atendimento gratuito pelo SUS. O primeiro da história da prefeitura de Maceió. Agora o pobre vai ter saúde de rico. Aí sim, bota pra torar. É, Maceió tá mudando e é pra melhor, é pra todos. Aí sim. Venha, freguês. Oi, boa tarde para você. Estamos no ar com Sério.podcast ao vivo, aqui direto do Estúdio Podcast. E, gente, eu queria já abrir esse episódio agradecendo a vocês. Essa semana eu fiquei muito, mas muito feliz, porque nós atingimos aí as 5.000 visualizações aqui no podcast, nos nossos conteúdos. São mais de 250 horas de assuntos para que vocês possam compartilhar com amigos, com parentes, possam divulgar ainda mais o nosso trabalho. E nada disso seria possível se não fosse realmente vocês, né? Aos pouquinhos, ali devagarzinho, a gente vai conquistando cada um que gosta de conteúdo de qualidade, de assuntos interessantes, e toda semana eu tô sempre trazendo isso aqui para vocês, tá bom? Lembrando que o É Sério você pode conferir pelas plataformas normais de podcast. Pode conferir também lá no Spotify, tanto áudio quanto vídeo. Se você não sabe, então já fica sabendo aí que o Spotify também pode ser conferido por vídeo. E claro, aqui pelo nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não segue a gente, vamos aumentar aí o número de inscritos, vamos compartilhar os nossos conteúdos, ativa as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente posta aqui, tá certo? Bom, e nesta tarde de quarta-feira, nós vamos falar com ele que nasceu lá em Palmeira dos Índios, já vem há algum tempo aí desenvolvendo um trabalho bem interessante na periferia, com um público bem específico assim. Ele está lançando 3 livros e hoje a gente vai conversar sobre duas dessas publicações. Eu trago aqui para o estúdio o Bispo Filho. Como vai, Bispo? Seja bem-vindo. Para mim é uma satisfação, né, rever você, né, que nós tivemos uma outra entrevista no outro canal. Eu sou do Palmeira dos Índios, mas especificamente de Canafístula de Frei Damião, né? Que inclusive essa semana vai ter as Santas. Opa, vamos lá, segura aqui. Estamos ao vivo, gente, vamos lá. Pode segurar, fica aqui, ó. Nós teremos as Santas Missões ao vivo e isso pode acontecer. Pode, claro, a gente derruba as coisas, aqui é normal. Nós somos, né, de Palmeira dos Índios, mas já estou radicado aqui em Maceió desde 1970. Então já sou mais maceióense, né, do que palmeirense e canafistulense. Minha mãe ainda mora lá, eu tenho 2 irmãos que moram lá, mas eu sou aqui de Maceió, né, sempre vivi aqui em Maceió. Meus filhos moram aqui em Maceió, minha esposa, minha neta, tenho 3 netos. Nossa! E aí a gente, como você falou, né, nós temos um trabalho, já estou aposentado. Sim. Mas você se aposenta, mas eu sou um cara novo, né? E a gente mas o trabalho nunca sai da gente, né? Nunca Pode sai, ser né? Você está aposentado daquela função que você exercia, mas de repente umas outras possibilidades podem surgir, né? Exatamente. E principalmente nessa área que eu milito, né, que é a questão social, né? Sim. Então, isso me fascina, né? Eu tenho mais de 25 anos que trabalho com jovens, com problemáticas, questão de violência, questão de dependência química, mas a gente precisa, e isso é uma luta minha, a gente precisa ter um outro olhar sobre como tratar a questão da prevenção da violência. Entendi.
entendeu? Não se pode tratar violência com violência. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ter estratégias, a gente tem que utilizar o diálogo, a gente tem que utilizar formas mais humanas no tratamento com os jovens, entendeu? Porque a partir do momento que você começa a dialogar com o jovem, você começa a perceber também as suas angústias, os seus sofrimentos, não apenas dele, mas da família como um todo. É o que a gente costuma dizer, né, Bispo? Se colocar um pouco no lugar do outro para tentar entender aquela realidade e até determinados comportamentos. Né? E isso foi interessante que nesse livro, né, que eu Torcidas Organizadas e Periferia. Ó, gente, é esse aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ser esse aqui, vão ser essas duas publicações que a gente vai falar agora. Deixa eu mostrar para cá, ó, essas duas, mas continue, vamos lá. Então, essa semana eu mandei vários WhatsApp, né, do livro e tal, tudo, e um amigo meu, ele me falou: Bispo, dessa torcida organizada só tem bandido. Eu digo: mas como só tem bandido? Entendeu? Eu digo: não é assim, entendeu? Bandido tem em todo grupo social. Todo grupo social você tem gente que presta e gente que não presta. Sim. Entendeu? E aí eu fui até ele me falou, disse: olha, veja só, você tem um filho que é dependente químico. E você vai criminalizar todo o dependente químico? Não vai. Até porque o dependente químico é uma pessoa que tem um problema de doença. Você tem que tratar a doença, você trata, você não combate, você trata, entendeu? E a questão da torcida organizada, né, como você a gente até em off, se vai ser a primeira pergunta, a questão primeiro saber o que é que se classifica como torcida organizada. Pode parecer uma pergunta um pouquinho óbvia, né? A torcida organizada é tudo aquilo que está, sei lá, que você se organiza para torcer por um time. Mas acho que é mais do que isso. Exato. Né? Torcida organizada são grupos de fãs apaixonados por um mesmo time, entendeu? Que são entusiásticos nas suas arquibancadas, através de cânticos, das suas cores, do seu visual. Cada torcida tem a sua identidade, né? Tem a sua, no caso aqui de Alagoas, né? Mancha Azul do CSA, Comando Alvirrubro do CRB, Mancha Negra do ASA. Sim. Então, cada torcida organizada ela tem a sua particularidade. Então, são grupos de fãs apaixonados pelo mesmo time. Entendeu? Torcida organizada começou no Brasil logo no início do século, né? Quando o futebol veio. Então, nós tínhamos 3 clubes, né? Que eram da elite do futebol, né? Que era o São Paulo Futebol Clube, o Fluminense, e depois de uma divergência do Fluminense veio o Flamengo. Mas essa mais antigas. Mais antigas. Foi quando se começou as torcidas organizadas. E essas torcidas organizadas, elas eram da elite. Sim. Mas aí, o que é que começou a ocorrer? O futebol, ele é praticado por jogadores que vêm geralmente da periferia. Da Das famosas peladas nos campos abertos. Né? Inclusive, começou a ter o quê? Antigamente só tinha jogador branco. E o negro, quando entrou no esporte como um todo, então, o negro ele tem uma vitalidade física muito maior. Entendeu? Então, por exemplo, tem aquele famoso, na Olimpíada, na Alemanha nazista, um negro calou o estádio quando ganhou uma corrida. O Hitler até saiu do estádio para não cumprimentar o vencedor. Então, o futebol no Brasil começou a popularizar. Ao se popularizar, se popularizou também as torcidas organizadas. Quem não se lembra do Canal 100, né, que tinha as pessoas da minha época sabem o que eu estou falando, o Canal 100, antes dos filmes se passava uns minutos de partidas. Era até o Niemeyer, esqueci o nome, não é o Oscar Niemeyer não, é o Niemeyer. Tá, eu não vou nem, porque eu não conheço. E aí,
se passava, né, não vou derrubar mais não, se passava nesse canal 100, e uma das grandes coisas era a geral. Naquela época tinha a geral. E nessa geral tinham figuras folclóricas, entendeu? Que começava aqui a animar o futebol. E as torcidas organizadas começaram a pegar isso. Então é muito normal cada torcida ter o seu cântico, entendeu? Então quem gosta de futebol gosta de ver as torcidas organizadas abrilhantando o espetáculo do futebol. E aí elas iam para os estádios organizadas, né? Todo mundo ficava ali no mesmo canto, vestiam a camisa do time, boné. Juntava todo mundo no mesmo horário para sair, para chegar lá e já fazer essa animação toda dentro dos estádios, né? E aí, Fabíola, nós temos um outro fato que a gente precisa colocar, entendeu? Começa a se falar na torcida organizada, ela é uma torcida violenta. Mas a própria situação se tornou violenta, não apenas na questão da torcida organizada. Então, um cara pegou uma briga e está com a camisa de uma torcida organizada e disse, não, foi a torcida organizada. Não, foi um cara específico que brigou, mas estava com a camisa organizada. Sim. E como tal, ele deve ser punido. Entendeu? Aí você vai estigmatizar como um todo, né? Aí você criminaliza toda a torcida. Então a gente precisa começar a entender que a violência, infelizmente, é algo que invadiu todas as cidades brasileiras. Não vou nem falar a questão mundial, entendeu? Mas hoje nós temos violência em todos os recantos do país. Aí eu faço uma pergunta a você, Bispo, por conta justamente dessas pessoas conviverem com essa violência, digamos, em suas comunidades, você acha que ali no calor na agitação mesmo do jogo, na empolgação e tudo, aquilo ali acaba acirrando mais os ânimos? E aí, por exemplo, uma torcida, logicamente, que vai ali para defender o seu time, o outro acha que o time dele é o melhor. E essa violência, no caso, ela estaria muito mais aflorada quando uma torcida organizada encontra com outra torcida organizada, corre-se o risco de haver realmente um outro tipo de violência ali, né? Com certeza. A adrenalina está a mil. São jovens. Entendeu? São jovens com a adrenalina explodindo por todos os seus poros. Entendeu? E aí, eu não estou aqui, não vou fazer isso como uma crítica ao poder público, nada, mas veja só, quando se começa a falar, vamos, CSA e CRB. Sim. Então CSA e CRB estão numa disputa incrível, tá? Agressão de um lado, agressão do outro, até nossos próprios jogadores, dirigentes, fica para levantar o clássico, vamos assim dizer. E aí, o que é que se faz, né? Não, num jogo normal, vão 200 policiais. Para esse jogo, vamos colocar 500 policiais. Entendeu? Então, você parte da premissa de que para que eu possa realizar aquele jogo, para que eu possa combater a violência, eu tenho que ter violência também. É como se a polícia ela estivesse ali para intimidar, né? Caso já ocorra é como se eles esperassem que essa violência já fosse ocorrer. Exatamente, entendeu? Que é lógico, né? Aí você tem todo um aparato de segurança que tem que intervir para que aquela violência não ocorra, certo. Entendeu? E aí a gente volta um pouco na questão das políticas públicas que eu falei. Infelizmente, algumas políticas públicas, principalmente em questão de violência, se quer um resultado para o outro dia. Entendeu? E não é assim. Entendeu? Existe uma violência. Você tem um jovem, 18 anos, 19 anos. Ele já vive na questão da violência há 5, 6 anos. Tem todo um histórico todo um histórico por trás. Então você quer que pare ali, mas parar por quê? Não, porque se não parar você vai apanhar.
Então você vai bater a violência com a violência, não dá certo. Por quê? Porque se você está tratando com jovens que tanto faz morrer como matar, ele não tem tanto interesse por isso. Aí esse primeiro livro aqui, que é o das torcidas organizadas, né? É parte dessa vivência, desse trabalho que você vem desenvolvendo nas periferias, certo, com esse tema. E aí a gente começa, e aí eu mostro que o livro tem identidade e pertencimento. Entendeu? O que é pertencimento, né? Então, o jovem da periferia ou de onde seja, ele se sente meio perdido. Entendeu? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço. Entendeu? É um jovem, se ele não tem pertencimento, ele não tem identidade. Entendeu? Ele está meio perdido. E aí ele começa a perceber que alguns grupos têm identidade e têm pertencimento. Então ele está num grupo de uma determinada comunidade e um jovem que ele conhece pertence a um grupo de dança, pertence a um grupo de capoeira. Alguma atividade ali dentro daquela comunidade. Pertence a alguma facção. Entendeu? Então, ele vai, acho que mais por afinidade. Vai, né? por afinidade. Então, de repente, ele não tem... Não vou para a questão de crime, não vou. Aí ele começa a perceber, no caso daqui de Maceió, ele vai ou para o CSA ou para o CRB. Então ele vai ou para comando ou vai para mancha. Quando ele... Geralmente, algum jovem, rapaz, vamos lá para mancha, vamos lá para comando. E aí ele começa... Aquele jovem solitário que não conversava com ninguém, que não tinha nem com quem conversar, ele começa a ter amigos que falam do mesma língua, que torcem pelo mesmo time, que vão junto para os jogos, que vão junto para as festas, começam a namorar entre si, que as torcidas organizadas tem homens e mulheres. Então, ele começa a pertencer àquele grupo. Quando ele começa a pertencer àquele grupo, ele tem uma identidade. E é muito comum a gente ver os jovens, eu sou da mancha, eu sou da comando. Ele toma para si mesmo, ele abraça, como a gente costuma dizer, ele veste a camisa. Veste a camisa, literalmente ele veste a camisa. Então ali o time perde, ele chora, ele ganha, ele está vivendo aquilo, porque antes ele não tinha uma vida, vamos assim dizer. Entendi. E agora ele tem. É como se ele se achasse ali naquele mundo, né? Você falou aí a questão da afinidade. Esse aqui é o meu mundo, então eu tenho com todas as armas, né, digamos assim, defender aquilo que eu acredito. Exatamente. E a partir daí, dessa identidade, desse pertencimento, entendeu? Aí a gente começa a perceber que esses jovens, nós temos na periferia, ou nas torcidas organizadas, gente da classe A à classe E. Gente da classe A à classe E. Nós temos jovens aqui da Ponta Verde, do Papai que fazem parte das torcidas organizadas. Sim. Agora, a grande maioria são de jovens da periferia. E aí eu estou começando algumas ações onde a gente faz com que as instituições tenham um outro olhar. Aí nós temos, por exemplo, a Federação Alagoana de Futebol. Nós procuramos o Felipe Feijó. Entendeu? Mostramos a ele o livro. Entendeu? Mostramos a ele que não é apenas um livro, que isso aqui é uma ideia, um conceito. Entendeu? A partir daqui é que a gente vai começar a desenvolver as outras ações. Isso aqui é a porta de entrada. Digamos aqui, é um estudo preliminar dessas torcidas que você fez? São encaminhamentos, sim. Exatamente. Então, porque se você colocar, por exemplo, no Google, torcida organizada, periferia, identidade, você vai ter milhões de páginas. Entendeu? Então, e hoje, com a própria questão da internet, a gente começa a entender uma coisa. Não adianta você escrever um livro com 200 páginas que ninguém vai ler. Pois é, tem que ser alguma coisa mais direta, mais didática. Mais direta, né? E principalmente reflexivo. Sim.
Entendeu? Então aqui nós vamos estar lançando também na segunda-feira, lá no Hall da Fama do Estádio Repelé, às 10 horas, um projeto que chama-se Cuidando de Sua Casa. Já pode ir adiantando. Pronto, eu fiz um laboratório há um mês atrás, entendeu? Junto com uma torcida organizada. Nós fomos ao estádio Repelé no jogo CSA e Remo, um jogo altamente complicado, porque o CSA inclusive foi desclassificado nesse jogo, e nós, conversando com os jovens da torcida Mancha Azul, o que foi que nós fizemos? Nós juntamos 60 jovens, eu comprei no meu bolso 60 sacos de lixo de 30 quilos e nós fizemos uma limpeza nas grandes arquibancadas do CSA. Entendeu? Então, as lideranças que ao invés de estarem brigando, foram fazer uma limpeza no estádio. E os jovens ficaram super felizes com isso, porque eles gostam também, e as torcidas organizadas, eles têm Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Na Covid, as torcidas organizadas levaram cesta básica para as comunidades carentes. Mas isso não é divulgado. E aí nós estamos, por exemplo, nós estamos trazendo o presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Ele vem do Rio de Janeiro especificamente para o lançamento do livro. Que ótimo. E nós estamos... vamos mostrar esse projeto que a gente tem. Nós já temos presença confirmada do presidente do CSA, Rafael Tenório, do Rogério Siqueira, se não me engano, presidente do ASA. Isso na segunda-feira, às 10 horas, lá no Hall da Fama. No Hall da Fama. No estádio Repelé. Certo. Nós vamos ter um momento no auditório e depois no Hall da Fama. E aí o presidente do CRB, o Mário Marroquim, a gente está entrando em contato com eles também. A doutora Sandra Prata, que é promotora de justiça, ligada à questão de torcidas, o doutor Cláudio, juiz. Vamos ter outros juízes presentes também. Vamos ter o secretário Charles Evans, que vai estar presente da selagem. Então nós vamos ter um grupo, o Tenente Coronel Iraque, da Polícia Militar, e outras pessoas, se eu esquecer, porque... É porque a lista é grande, mas vão ter pessoas que são realmente ligadas a essa questão, para que você apresente esse livro e mostre esse outro olhar que a sociedade muitas vezes não tem. Precisa ter. Então, cuidando da sua casa. O que é cuidando de sua casa? Cuidando de sua casa é fazer com que no campeonato alagoano, entendeu? Do próximo ano, inclusive nós vamos mostrar esse projeto no Conselho Arbitral agora do dia 23. O presidente Felipe Feijó nos convidou para a gente mostrar esse projeto, ele está abraçando esse projeto. Cuidando de sua casa não é nada mais, nada menos do que a gente limpar a nossa casa. Entendeu? Então, quando você cuida da sua casa, você tem um maior carinho com as coisas da sua casa. Então, a gente quer mostrar para a torcida organizada que o estádio de futebol é a casa dele. É aquela frasezinha meio boba, mas que é importante. Tipo, quem ama, cuida. Quem ama, cuida, exatamente. Então, a gente está querendo mostrar, entendeu? Inclusive para o próprio poder público, para a sociedade, que esses jovens precisam de uma oportunidade. Podem ter um outro papel. Pode ter outro papel. Mas e aí, se eles começarem a brigar? Se eles começarem a brigar, existe o Código Penal para isso. Entendi. É dar uma ocupação. Uma ocupação. Né? E alternativas de trabalho para que eles possam fazer isso. E aí, dentro desse... social. Exato. E aí, dentro do projeto, nós temos um ciclo de palestras. Porque não é só também fazer isso. Nós temos que movimentar. Aí nós temos, por exemplo, as torcidas organizadas. Como é que elas sobrevivem? Elas sobrevivem vendendo camisas, vendendo boné, vendendo chaveiro, fazendo shows, bingos, uma série de atividades. Aí eu inclusive mostrei para eles, vocês não fazem camisa? Fazemos. Então, ao invés de vocês comprarem a camisa pronta, por que vocês não fazem a camisa? Porque o Simples Screen vocês não fazem, porque vocês vão ter um lucro maior em cima disso. E se transforma numa cadeia produtiva. Exatamente. Né? Então você tem, você vai estar dando a oportunidade àquele jovem
da torcida que está sem emprego, que não tem nada. E aí, a série de palestras que nós vamos colocar, nós temos uma das palestras, e é um dos projetos que nós queremos implantar, inclusive será inédito, talvez até no mundo, essa coisa, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, chama-se Conciliação e Mediação de Conflitos. Núcleo de Conciliação e Mediação de Conflitos. Na questão, a gente questão ouve judicial. muito. Tem inclusive até pós-graduação, cursos e tal. Exatamente. Então, qual é a ideia? É a gente, porque as torcidas organizadas, elas têm os seus conflitos internos, e muitos, não são poucos. E para lidar com o conflito, eu preciso entender as estratégias para lidar com isso. Então, a ideia é que a gente crie nas torcidas organizadas núcleos de mediação e conciliação e mediação de conflitos. Sim. Entendeu? Que eles comecem a entender como resolver os conflitos internos, no primeiro momento. Num segundo momento, a gente começar a resolver. Que é o que pega. Que é o que pega, entendeu? Logicamente que. Aí você diz, não, mas isso. É um processo. É um processo mas de precisa maturação. que Precisa seja começar. Precisa começar. Porque eu vejo muito assim, Bispo. Eu por exemplo, como mãe, eu digo a você com toda sinceridade, eu hoje, por conta de todos esses casos de violência que a gente acompanha, né, nos noticiários e tudo, e por até esse estereótipo que se criou em torno da torcida organizada, eu não deixaria, não levaria, não teria um motivo muito justo para levar o meu filho ao estádio para que ele acompanhasse. Com certeza. Mas por questão do medo mesmo, vai que eles se desentendem lá no meio e a gente que foi para curtir, para poder torcer de verdade, a gente, digamos assim, tá no lugar errado, na hora errada, acabou pagando ele pato. Pode até não entrar na briga, mas levar um tiro ou alguma coisa. Exatamente, esse é o risco. No lugar errado, na hora errada. Pois é. Então, inclusive, aí uma das outras, esse ciclo de palestra, ele vai, esse é um deles. Outras palestras que nós vamos fazer direitos humanos, porque existe uma confusão muito grande entender o que é direitos humanos. Uns dizem, não, isso é direito do humano, direito das manas. E não é por aí, entendeu? A questão dos direitos humanos é uma coisa extremamente séria e como tal deve ser tratada. Um outro fator que a gente precisa entender, muita gente discute e fala Estatuto do Torcedor. Que estatuto é esse? Quantas pessoas pegaram o estatuto Para ler, estudar nem mesmo os participantes das torcidas. Principalmente. A falta de conhecimento geral. O Estatuto do Torcedor, eu acredito que 5% dos torcedores, não só de torcida organizada, saibam o que é o Estatuto do Torcedor. Verdade. É como o direito do consumidor, né? Você só... Acha que só tem direito. Não, a questão do direito do consumidor é interessante porque é o seguinte, você só pega ele quando você quer reclamar de alguma coisa. Será que tem aqui alguma coisa? Então, mostrar para eles o que é o Estatuto do Torcedor. E aí a gente vai partir dessa vertente, né, de soluções de problemas, de resolução para uma outra questão que aflige muito, não apenas a torcida organizada, mas a periferia como um todo, que é a questão da geração de renda, de ocupação de renda. Então nós vamos fazer nesse ciclo de palestra sobre empreendedorismo. Então, de repente tem um jovem que, rapaz, eu sei fazer picolé. Mas por que você não faz picolé gourmet? Quer dizer, começar a ensinar esse jovem alguma aptidão que ele tenha e transforme isso numa atividade comercial. Entendeu? Então você tem mostrar para ele o que é o empreendedorismo. Ah, rapaz, que é isso? Vou vender picolé na rua, nada?
Não necessariamente só o picolé, né? Mas Não, assim, eu digo assim, porque às vezes as próprias pessoas elas não acreditam em si mesmas. Sim. Então, acho que é uma ideia muito bacana, porque vai abrir um leque de possibilidades. É o que a gente fazia até na época da pandemia. Junto com esse da torcida organizada, ele também vai lançar esse livro aqui, que é uma coisa que já está ali engatilhada com a outra. Eu sou uma entusiasta do cooperativismo, eu amo essa área, acompanho há muito tempo. E aí você está no caminho certo, viu? Então aí, na questão das torcidas, o que é que nós vamos mostrar? Nós vamos entender, ter um outro olhar sobre a questão das torcidas organizadas, sem, no entanto, a gente esquecer da questão da violência. Sim, mas eu acredito que com a mente ocupada, com a participação, esse envolvimento em todas essas atividades que estão sendo propostas, não vai sobrar tempo para você querer agredir o outro. Lembrando que quem fizer isso vai ter a resposta da lei, né? Que já isso é normal. Passível de seguir a lei. Então, o que a gente quer, né, é que a partir dessa identidade e desse pertencimento que o jovem tem, dessa força, dessa coisa, a gente começar a ter que eles tenham também um outro olhar. Como a gente precisa ter um outro olhar para eles, eles precisam também ter um outro olhar para um plano de vida para eles. Também. Aí onde é que entra o cooperativismo aqui? Bom, aí aqui no cooperativismo e periferia, voltando para o mesmo aspecto, a gente vê alguns aspectos importantíssimos, que é, vamos fazer uma analogia, acontecer, né? Que meninos lindos, que... Normal, tá passeando, não tá pessoal, fazendo nada, né? Só que aí tem um detalhe fundamental. Um jovem da periferia, com 6 anos, 7 anos, ele já está lutando pela sua sobrevivência. Enquanto que um jovem com 15 anos aqui da Ponta Verde, ele tem tudo na mão. É tipo aquela aceitação social, né? Aí ele vai, o jovem daqui ele vai para o colégio, para ele ir para o colégio já tem a roupa, já está toda passada, já almoçou, ou já tomou café, ou tem o seu celular, ou tem isso. Pronto, o jovem da periferia, quando ele vai para a escola, ele vai para comer na escola, muitos deles, não são todos, muitos deles vão para comer na escola. Então ele começa a necessidade. Aí você começa a vender confeito, picolé, você fazer pequenos, você começa... Então se você pega um jovem de 15 anos da periferia e solta ele em qualquer lugar, ele se vira. Se você pegar um jovem de 15 anos aqui de classe maior e solta ele em algum lugar, a primeira coisa que ele faz é começar a chorar. Vou ligar para a mamãe e ligar para papai. O jovem da periferia não. O jovem da periferia precisa apenas de uma chance. E quando ele tem essa chance, ele pega. E essa chance vai ser através do cooperativismo. Então a nossa ideia é infestar, vamos assim dizer, o incentivo ao cooperativismo nas comunidades, nas favelas, nas grotas, entendeu? Em tudo quanto é lugar aqui de Maceió, a gente incentivar a questão do cooperativismo. Porque o cooperativo, nós temos cooperativas, até uma em Fortaleza, tem uma em São Paulo também, que tem aquilo que você falou, eu compro do vizinho, o vizinho compra do outro. Eles têm um dinheiro próprio. Eu me lembro quando eu fiz assessoria um tempo atrás para a antiga Unicred, que hoje é Cicobi, né? Isso. Cicred. Enfim, da visita de um palestrante num dos eventos que foram promovidos, do Banco Palmas, Fortaleza. Que esse é o de Fortaleza. Lá eles tinham o Palma Card, que era como se fosse um cartão de crédito. Aquilo ali me encantou muito, porque assim, eles aprenderam, dentro das dificuldades que eles tinham, eles aprenderam a gerar renda, a se virar mesmo, como a gente costuma dizer, e a movimentar a economia local, né? Aquilo ali foi incrível. A primeira vez que
que eu vi assim, tipo, que eu só tinha contato com cooperativismo de crédito, mas ali era o social mesmo sendo atingido, Imagine, né? ó. Tivesse lá embaixo na Jatiuca, né? Tendo que cobrar um e cobrar outro, e ela disse que não sai do Jacintinho de O jeito pobre, a nenhum. única coisa que ele tem é o crédito. É? Se ele perder o crédito, Pronto, não faz mais não nada. faz mais nada. Então, o cara que ganha um salário mínimo e meio, então, ele precisa ter aquele crédito para que ele possa comprar novamente. Então, a ideia do cooperativismo em periferia é sustentabilidade social, cultural e econômica nas quebradas. Entendeu? A gente sabe muito bem que não existe tanto emprego. A tecnologia, ela excluiu muita gente da... Muitas funções. Só que a partir do momento também que ela exclui, ela aloca em outro local, começa a sua amiga, entendeu? Porque... Aí o cara, rapaz, me diga uma coisa, você vai tirar, você é o quê? Eu digo, não, eu sou encanador. Você é encanador? Outros, porque às vezes ele mora na Jaqueira, aí ele só fazia serviço na Jaqueira. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, a Jaqueira é interligada com toda a Maceió. É. Ele pega serviço em Pioca, pega serviço aqui na Ponta Verde, na Pajuçara, no Farol, no Benedito Bento. Aonde tem uma pessoa querendo um serviço, ele está lá. E ele vai, dali outra pessoa já indica, e pronto. Então, a questão da periferia. E aí você pode ter uma cooperativa de serviços, você pode ter uma cooperativa de reciclagem, você pode ter diversos tipos de cooperativa. E aí em cada cooperativa você vai colocar 20, 30 pessoas. Esse livro do cooperativismo você vai estar lançando quando? Nós estamos lançando no dia 14. Certo. A gente ainda está vendo a questão do local, mas possivelmente seja no Senar. Mas aí a gente ainda precisa Lá em cima confirmar. no Murilópolis. Por ali. Tá. Bispo, adorei a conversa. Eu desejo muito sucesso para você. São ideias que com certeza vão agregar se elas forem realmente bem recebidas, e eu acredito que o poder público tem o dever de aceitar as boas ideias e tentar colocar em prática, pelo menos tentar, né? A gente sabe que é uma burocracia extremamente grande. Quando a gente fala em serviço público, tudo é mais difícil, né? E, enfim, eu torço muito para que isso dê certo, que você consiga esse objetivo de realmente desmistificar essa questão do perfil que a torcida organizada foi taxada esses anos todos. Sim. Que você dê boas funções, bons exemplos para essas pessoas, viu? Bom, e só complementando algo que eu esqueci sobre a questão das torcidas organizadas. Todo o contexto do futebol, e aí eu falo torcida organizada, eu falo os clubes, federação, polícia militar, Ministério Público, juizado, as empresas que compõem a questão do a sociedade futebol. como um todo, né? A partir do momento que a gente tem um futebol onde não tenha violência, você vai voltar a levar seu filho para o futebol. Então, um futebol sem violência, e isso que eu mostro também para as torcidas organizadas. Por isso que eu fiz o Cuidando de Sua Casa. Sim. E cuide de sua casa porque você está vivendo disso. Então, não quebre a sua casa. Vamos cuidar dela. Porque a partir do momento que você cuida, e aí você vê a questão do futebol como um negócio. Sim. Entendeu? É uma paixão, mas é um negócio também. Então, a partir do momento que você vê isso, aí você começa a cuidar da sua casa. Pois é. Foi sucesso nos seus Obrigado. projetos. Ele também tem um outro livro que está sendo lançado aí voltado para a questão da dependência química, né? E Ana, uma sobriedade possível. Pois é, então que você seja muito feliz com as suas publicações e muito obrigada por ter vindo aqui eu é que agradeço. falar esse conteúdo tão importante para a gente. Eu é que agradeço. Até a próxima, Se Bispo. Deus quiser.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um. E mais uma vez, obrigada aí pelas 5.000 visualizações. E são mais de 200 horas de conteúdo. Com certeza, essas horas aqui também vão agregar mais no nosso canal. E se você gostou, compartilha, né? Eu acho muito interessante quando a gente faz isso, tá bom? O que é bom tem que ser compartilhado. Beijo grande e a gente se vê no próximo episódio do É Sério? Tchau, tchau.